Estudo de 2 Crônicas, capítulo é o 24, do 1 ao 14. A história do reinado segue a sua fonte. Em 2 Reis 12, em termos gerais, mas com uma série de variações significativas que sugerem fontes adicionais. A mais importante delas está relacionada à apostasia do rei, depois da morte de Joiada, que não é mencionada em Reis. A profecia de Zacarias e o relato da guerra contra a Síria e a morte do rei. O cronista afirma que Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada, versículo 2, enquanto 2 Reis 12:2 afirma que ele fez o que era certo durante todo o seu reinado, em consequência da base sólida na verdadeira fé que Joiada havia provido. O relato da restauração do templo, versículo 4 a 14. Segue a narrativa de 2 Reis 12, do 9 ao 16, nos aspectos principais, mas com variações suficientes para sugerir que o cronista estava usando mais uma fonte. O apelo por fundos para restaurar o templo, ocasionado pela negligência de Atalia e de sua corja, versículo 7, foi colocado como fundamento para um imposto determinado por Moisés. Êxodos 30, do 12 ao 16 e 38, do 25 ao 28. Para a tenda da Arca da Aliança, esse ponto não é citado no relato de Reis, que também não menciona a lentidão dos primeiros cobradores de impostos. A resposta à situação foi uma proclamação transformando o que parece ter sido um imposto semi-voluntário em um tributo obrigatório. Isso deu o resultado esperado e o povo trouxe as suas contribuições ao templo, colocando-as na caixa preparada para esse fim. É interessante observar que o cronista mudou a caixa ao lado do altar, 2 Reis 12:9, para o lado de fora, à entrada do templo, sem dúvida para adequar a história aos regulamentos mais rigorosos do seu templo. A cada dia, quando a caixa estava cheia, era esvaziada. As contribuições foram suficientes para cobrir todas as despesas da obra de restauração e ainda houve uma sobra, não mencionada em Reis, usada para os utensílios, versículo 14. Letra B, apostasia e a queda de Joás, 24, do 15 ao 27. A citação ideal, apresentada no versículo 14, chegou ao fim com a morte de Joiada na idade avançada de 130 anos. Versículo 15, supostamente o número simbólico indicando o favor de Deus. O povo também o honrou e o sepultou com os reis da cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel, mais uma vez usado aqui para se referir a Judá, o verdadeiro Israel, sob instigação dos líderes de Judá. Versículo 17. Há uma volta do tempo e um retorno à adoração às divindades fenícias que haviam sido tão proeminentes durante o domínio de Atalia. Esses oficiais da corte provavelmente fizeram parte do antigo regime e é digno de observação que as tendências para a paganização do judaísmo geralmente se organizavam na corte e não entre o povo da terra, que parece prover uma força de equilíbrio e uma influência conservadora. O resultado dessa apostasia é a ira de Deus. Isso é, na essência, a expressão do princípio divino da retribuição. O rei continua no seu caminho mau, apesar do fato de Deus ter enviado profetas ao povo, culminando com o oráculo de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Versículo 20. Sobre a observação significativa, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias. Ver comentário de 1 Crônicas 12:18. O princípio das palavras, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Versículo 20 reaparece no Novo Testamento, Romanos 1:28. Em vez de receber atenção e respeito, Zacarias é morto por ordem expressa do rei. Versículo 21. A natureza abominável desse ato é intensificada em vista da bondade de Joiada para com Joás.
O termo bondoso, usado aqui, não é suficientemente forte para traduzir resede. Ele significa um elo forte de lealdade. É a palavra usada para expressar o amor da aliança de Javé pelo seu povo. O assassinato de Joiada dentro do templo é provavelmente o incidente e que faz alusão a Lucas 11:51 e Mateus 23:35. A queda de Joás não demorou e ocorreu em consequência da guerra contra os arameus. Há diferenças marcantes entre esse relato de 2 Reis e é certo que o cronista está usando uma outra fonte aqui, talvez as anotações Midras dos livros dos reis, versículo 27. O exército sírio atacou na virada do ano, versículo 23. Na primavera e com poucos homens, denotou o exército muito maior de Judá, versículo 24. A derrota foi um resultado direto da desobediência do povo. Os principais pontos de contraste com o relato de reis são a investida contra Jerusalém e o fato de o rei ter sido ferido. Versículo 25. O próprio Joás se torna vítima de uma conspiração e é assassinado por 2 estrangeiros. A sua morte é retratada como resultado direto da culpa pela morte de Zacarias. A história do reinado de Joás, mostrando como um bom rei, dirigido sabiamente, pode cair tão facilmente sob a má influência e se tornar apóstata. P.R. Ackroyd é um bom exemplo do propósito do cronista em usar a história para evidenciar as suas lições espirituais e morais. 9. O reinado de Amazias. 25 do 1 ao 28. A narrativa segue 2 Reis 14 do 1 ao 20, em termos gerais, mas a parte central da história relacionada à campanha contra os edomitas, nos versículos 5 ao 16, só é brevemente mencionada em 2 Reis 14:7. O cronista novamente teve acesso, claro, a outras fontes de informação, além do que se tornou conhecido como os livros canônicos de reis. Letra A. A ascensão de Amazias, 25 do 1 ao 14. A introdução define o caráter do rei como alguém que fez o que o Senhor aprova, mas isso é qualificado quase imediatamente, mas não de todo o coração. Assim, o autor já espera o fracasso posterior do rei. A execução dos assassinos do seu pai ocorreu assim que ele conseguiu se fortalecer como rei. Mas de acordo com a lei de Deuteronômios 24:16, Jeremias 31:29 e Ezequias 18:1, ele não estendeu esse castigo às suas famílias. Precisamos observar a diferença entre o castigo humano, que não pode ir além do indivíduo culpado, e o castigo divino, que pode se estabelecer a toda a família em virtude de alguns pecados, como no caso de Acã. Letra B, capítulo 25:15. A campanha contra os edomitas. A breve menção dessa campanha em 2 Reis 14:7 é aumentada consideravelmente pelo cronista. O uso que fez de uma fonte alternativa surgiu, sem dúvida, do grande interesse religioso contido nessa narrativa. Amazias preparou-se para a campanha, reorganizando o seu exército e fazendo um recenseamento militar, evidentemente um procedimento padrão. Além das tropas disponíveis em Judá, ele também contratou em Israel 100.000 homens de combate. Versículo 6. Esses homens eram mercenários que, além do pagamento básico, ainda receberiam a sua parte na distribuição dos despojos de guerra. Essa observação explica a situação do versículo 13. Os números dos versículos 5 e 6 são melhor interpretados com base na sugestão de que a palavra elep, 1000, significa uma unidade militar de tamanho não especificado. 1 Crônicas 12:24. A contratação dos mercenários do norte é o ponto religioso importante a ser destacado. Vem uma mensagem a Amazias por parte de um homem de Deus, praticamente um termo técnico para denotar o profeta, segundo a qual a confiança nos soldados de Israel seria desastrosa, pois o Senhor não está com Israel. Confiar nesse tipo de auxílio dos ímpios tornaria a derrota inevitável.
Versículo 8. Essa lição tem sido destacada repetidamente nos relatos anteriores das lições a serem aprendidas da vida dos reis de Judá. Observe mais uma vez como a mensagem de Deus é levada ao rei por um profeta. 2 Crônicas 12:5. Quando o rei se queixou da perda do dinheiro pago aos mercenários, o profeta lhe garantiu: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Versículo 9. Os mercenários, no entanto, ficaram irados com a perda dos esperados despojos de guerra e, para ganhar alguma recompensa, atacaram alguns povoados de Judá perto de Bet-Horon. Versículo 13. Desde Samaria, provavelmente uma referência ao seu ponto de início, pois dificilmente teriam atacado o seu próprio território. Essa ação talvez tenha sido registrada para indicar o que o cronista considerou um castigo pela infidelidade inicial de Amazias ou sua subsequente recaída na idolatria. A certeza profética de que Deus não depende de números para alcançar a vitória incentivou o rei a se engajar na batalha, e as forças dos edomitas foram destruídas. Um grande número de inimigos foi morto, e os prisioneiros foram executados ao serem atirados do alto de um penhasco. Um jogo de palavras com Selá, em 2 Reis 14:7. A mudança do nome para Jocteel, mencionada aí, talvez seja uma pista para os eventos registrados pelo cronista. A continuação da campanha, 14:16, é de grande importância. Amazias estava evidentemente preso na armadilha do seu próprio orgulho, pois ao transportar os deuses dos edomitas derrotados para Jerusalém, ele estava agindo como um dos grandes potentados orientais, que com frequência faziam isso por diversas razões. Em nenhum outro lugar lemos que um rei hebreu tenha feito isso, e o ato aqui é considerado a causa da derrota de Amazias diante de Israel. Mais uma vez houve a intervenção de um profeta, versículo 15, lembrando o rei de sua tolice e apontando para a impotência dos deuses de Edom, que a vitória de Amazias havia demonstrado. O profeta foi silenciado. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Mas fez uma réplica mordaz notável. Sei que Deus decidiu, aconselhou destruí-lo, em virtude de ter rejeitado o conselho do profeta e adorado os deuses edomitas. A guerra contra Jeoás de Israel, capítulo 25, 17 a 28. O relato do cronista segue 2 Reis 14, do 8 ao 20. Com pequenas variações. A derrota de Amazias é considerada um resultado da apostasia, versículo 20, e a sua persistência nesse curso ruinoso de ação fazia parte dos propósitos de Deus. Jeoás entendeu corretamente a motivação do desejo que Amazias tinha pelo confronto. Agora estás arrogante e orgulhoso, versículo 19. É digno de consideração a resposta cortês, mais firme, de Jeoás ao desafio presunçoso e arrogante de Amazias. Amazias recursou-se a se desviar do seu caminho insensato, e o resultado foi o que o profeta havia predito. O exército foi derrotado, o rei humilhado e os tesouros saqueados. Muitos foram levados prisioneiros e parte dos muros da cidade foi derrubada. O versículo 24 é um lembrete de que a família de Obed-Edom era responsável pela guarda do tesouro do templo desde o tempo de Davi. A derrota pode ser resultado na eficiência decrescente do governo de Amazias, como também na submissão involuntária a Israel. A declaração do cronista parece sugerir que a
conspiração, versículo 27, começou a se desenvolver logo após a derrota diante de Jeoás, mas que levou 15 anos para se concretizar. Ele foi morto pelos conspiradores de Laquis, para onde havia fugido, e foi sepultado em Jerusalém. A ESV traz cidade de Davi, mas o TM traz cidade de Judá. As duas estão corretas, visto que Jerusalém era conhecida como a cidade de Judá na crônica babilônica. 10. O reinado de Uzias, 26 do 1 ao 23. Letra A, o resumo do reinado, 26 do 1 ao 5. A seção segue, 2 Reis 14, 21 a 15, 4, com a omissão do fracasso de Uzias em remover os altares idólatras, 2 Reis 15, 4. E a observação adicional de que ele somente buscou o Senhor enquanto seu instrutor Zacarias estava vivo. É interessante observar que Uzias foi proclamado rei por aclamação popular, versículo 1. E parece que isso faz parte da conspiração bem-sucedida contra o seu pai. O reinado de Uzias foi marcado por uma grande expansão do reino de Judá. O cronista registra que ele reconstruiu Elat, Ezion-Geber. Judá havia perdido esse importante porto durante o reinado de Jeorão, capítulo 21, do 8 ao 10. As escavações na região refletem três períodos na história do porto do período pré-exílico. O primeiro na época de Salomão, o segundo no tempo de Josafá e o terceiro período foi contemporâneo de Uzias. Permaneceu sob o governo de Judá até que foi retomado pelos edomitas em aproximadamente 735 a.C. A frase "depois que Amazias descansou com os seus antepassados" provavelmente é uma referência à morte de um rei de Edom e não a do pai de Uzias. Talvez a do rei que foi destacado nas campanhas contra os edomitas no capítulo anterior. O Zacarias que o instruiu no temor de Deus, versículo 5, não é conhecido de outra passagem. Letra B, as conquistas de Uzias, 26 do 6 ao 8. A primeira metade do século 8, durante a qual a pressão assíria foi removida e a Aram-Síria era relativamente fraca, foi para os dois reinos israelitas uma época de prosperidade interna. PR Aquiroide. É Acroide, no caso, né? PR Acroide, nome difícil. Essa liberdade das ameaças das principais potências conduziu a uma expansão marcante e a tentativa de recuperação das áreas que tanto Israel quanto Judá havia perdido em reinados anteriores. O cronista utiliza outras fontes, além de Reis, para dar o retrato da expansão para o sudoeste nos territórios dos filisteus e dos árabes. Todos os nomes de locais são conhecidos, exceto Gur-Baal, versículo 7, que talvez não seja uma transmissão correta do original. Jabne é a Jamnia de épocas posteriores e o local de encontro dos que se esforçaram em estabelecer o judaísmo após a destruição do templo em 70 d.C. As cidades, versículo 6, provavelmente eram fortes construídas em pontos estratégicos para subjugar os habitantes locais. Os desenvolvimentos internos, 26, do 9 ao 15. É o 26. Os projetos de construção realizados em todo o reinado de Uzias são bem atestados pelas descobertas arqueológicas, especialmente no Negueb ao redor de Berseba, onde as cisternas mencionadas pelo cronista foram achadas. Elas ilustram o que ele diz de Uzias, que ele gostava da agricultura e fez grandes esforços para
fez grandes esforços para estabelecer e desenvolver uma economia agrícola forte. As conquistas de Uzias exigiam um efetivo militar forte e bem organizado. Parece que o rei reorganizou o exército, possivelmente em face da ameaça crescente da Assíria. O equipamento foi providenciado pelo rei para todo o exército. Versículo 14. Em outras palavras, os soldados não precisavam mais providenciar as suas armas, mas eram equipados pelo rei. Não está completamente clara a natureza das máquinas, mas provavelmente eram algum tipo de equipamento de proteção ou de cobertura com os quais os defensores podiam atirar de cima das torres e das defesas das esquinas e lançar pedras nos agressores. É improvável que tenham sido armas propulsoras, visto que catapultas e equipamentos semelhantes não eram conhecidos nessa época. O quadro do cronista retrata corretamente a prosperidade interna de Judá durante todo o reinado de Uzias, igualada pela prosperidade de Israel ao norte sob o governo de Jeroboão II. A força e segurança da nação são creditadas ao fato de que Uzias foi extraordinariamente ajudado. Versículo 15. Isso quer dizer, ele recebeu o auxílio sobrenatural de Javé pela sua fidelidade. Capítulo 26, 16 ao 23. O aspecto trágico do reinado de Uzias foi que depois que se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. O incidente específico que causou a queda foi a sua entrada no templo para queimar incenso. Versículo 16. Esse ato é descrito como ser infiel ao Senhor de Deus. A NVI não reflete corretamente o original aqui. A VA traduz: ele transgrediu contra, e a NTLH diz: pecou contra o Senhor. Mas a NEB traz uma versão melhor quando diz: ele escandalizou. A questão central era a impropriedade da sua ação ao usurpar orgulhosamente a função dos sacerdotes. Azarias e mais 80 sacerdotes corajosamente enfrentaram o rei e pronunciaram o castigo sobre ele. O cronista parece sugerir que, se Uzias tivesse aceitado a repreensão, isso teria encerrado a questão, mas, em vez disso, o rei ficou irado, irritou-se e indignou-se. Versículo 19. E, em virtude disso, surgiu lepra em sua testa. A palavra tradicionalmente traduzida por lepra não deve ser confundida com a doença atual chamada por esse nome. A lepra bíblica simplesmente se referia a um conjunto de problemas na pele, considerados cerimonialmente impuros diante de Javé. Registros são tão vagos que é quase impossível ser específico acerca do verdadeiro diagnóstico. Embora infecções de fungos, carbúnculos, etc., sejam reconhecíveis com base nas descrições dadas, a doença de Uzias, que começou na sua testa, pode não ter sido nada mais do que psoríasis, que o teriam tornado ritualmente impuro, sendo essa a razão de ele ter sido expulso do templo. Ou talvez tenha sido algum tipo de doença dermatológica contagiosa, visto que a sua doença o tornava ritualmente impuro. Ele foi forçado a viver numa casa separada durante o restante da sua vida, sem poder entrar no templo, e o seu filho Jotão tornou-se governante. A história apresenta uma série de problemas, segundo Reis 15, omite todas as razões da lepra de Uzias, e há muitas referências a outros reis realizando funções sacerdotais como parte de suas prerrogativas régias, embora não o queimar incenso. O cronista talvez tenha observado o episódio do ponto de vista da legislação em vigor na sua época,
Mas o ponto essencial da história está claro ao destacar a resposta de Deus à arrogância e ao orgulho do homem. A observação final, versículo 22, é interessante ao dar crédito a Isaías por escrever a história do reinado de Uzias. O rei não foi sepultado nos túmulos dos reis, mas no campo ao lado deles, com base no fato de que sofria de lepra. 11. O reinado de Jotão, 27 do 1 ao 9. Jotão reinou a política religiosa do seu pai, pela qual o cronista parabeniza o novo rei e observa com aprovação que este lembrou de sua posição de leigo e não entrou no templo. Não entrou no templo do Senhor. A recompensa por fazer o que o Senhor aprova foi prosperidade e sucesso. Ele se engajou num grande projeto de construção, sem dúvida, a continuação do projeto do seu pai, que incluía a porta superior do templo. Situada na entrada norte do muro do templo, e também ampliou as fortificações da colina de Ofel. Ofel parece que era um tipo de monte de defesa no sul da cidade, com vista para o vale de Cedron. Ele também construiu cidades nos montes de Judá, versículo 4. Essas provavelmente representavam uma série de fortalezas projetadas para defesa no caso de um ataque e parecem ter sido ligadas por um sistema de fortes nos montes e torres nas matas. Essa frase talvez seja uma referência ao programa de reflorestamento que Uzias tinha iniciado. A descrição da maior parte das suas atividades, junto com o relato da campanha contra os amonitas, foi extraída de outras fontes além de 2 Reis 16. Há dúvidas acerca de procissão histórica dessa guerra, visto que se afirma que Judá e Amon não tinham fronteira em comum nessa época. No entanto, como J.M. Mias destaca, Israel estava perdendo o prestígio e o poder rapidamente após a morte de Jeroboão II. E como consequência disso, a população da fronteira transbordava para o território em que havia esse vácuo de poder. A derrota dos amonitas resultou num tributo significativo para Jotão durante 3 anos, versículo 5. Se eles reivindicaram a sua independência no final desse período, não está claro, mas o imposto talvez tenha sido pago somente nos últimos anos do breve período em que Jotão reinou sozinho. Os 16 anos podem ter incluído o período da sua corregência com Uzias, e o seu reinado real pode não ter durado mais do que 7 anos. Tem que parar aqui no capítulo 27, final do 27.